dia a todos. Cabe a mim iniciar a sessão em língua portuguesa, para sempre a seguir a mim todos os restantes já vão falar em português. Eu preparei uma apresentação mais tradicional, assim, passarei a lê-la daqui a momentos. Também não sabia mais ou menos como é que era o modelo da Liga Talks, a partir de agora já sei, já estou a ver como é que é o evento. Antes disto também gostava de agradecer à organização a oportunidade de participar aqui no Liga Talks e ainda deixar uma ressalva sobre a própria comunicação, que é do título que aparece no programa, que é o interesse público e potencial impacto social dos jogos de tabuleiro, o papel da viragem estratégica, definição e amplitude. Vou acabar por reduzir a questão da viragem estratégica, uma vez que na preparação desta talk, já pensada em forma de artigo, já me deu pano para mais do que 10 minutos e resolvi reduzir a 5, pois eventualmente na versão publicada poderá também fazer sua ligação ao resto e se houver tempo de debate também. Então passava à parte da leitura. Para uma proposta de definição, o que pode ser visto como uma viragem estratégica, como eu afirmo, não vai ser preciso realizar um exercício de historiografia. Apenas o que nos servir a ilustração do que é a passagem dos jogos de tabuleiro modernos, tipo mais clássico, para os jogos modernos atuais, desde o momento que o momento se tem feito remontar ao lançamento de Catan. Para o efeito, ainda se terá presente como Stuart Wood, na sua conceituada obra sobre Eurogames, define o jogo de tabuleiro. Qualquer jogo que não seja de vídeo e que requeira um tabuleiro para jogar. A isto o autor acrescenta uma panóplia de subgéneros. Jogos de cartas, roleplay, wargames, entre outros. É verdade que o impacto da presente transição na consciência do wargaming, nos jogadores, editores, designers, etc., não terá sido imediato. Mas hoje, desde há uns anos para cá, não há muita gente ligada ao meio, ou que eu conheço, que não aceite que estamos a viver ou o chamado renascimento dos jogos analógicos, ou ainda a sua idade média. Não estamos aqui para disputar nenhuma das asserções, pelo contrário, a palavra que temos a dar sobre cada uma, renascimento e idade de ouro, vai permitir-nos começar a definir o que é a viragem estratégica. Sobre a primeira referência, ao renascimento, podemos observar diversas dimensões, mas escolhemos apenas três. A primeira é quase tautológica, pois não seria possível existir uma convenção como esta se os jogos não tivessem renascido, como temos visto. Caso contrário, não teríamos, creio que se fosse mais certo uma Lei Economy deste género, ou então, salvo seja, cheio de coleiros, de monopólios, pitchanetes, and so on. E como isso não terá existido, com alguma facilidade de dizer que esta extensão do lúdico renasceu do que eram jogos normalmente associados à infância, a torneios, como os de póquer e semelhantes, ou a tribos urbanas, as subculturas nerd e geek, e assim sendo, o novo tipo de jogo e a sua variedade fez renascer os mais inusitados e não apenas nos locais mais inusitados e não apenas nas lojas especializadas. A segunda dimensão, a que diz respeito, já com reflexo no renascimento mais amplo, uma espécie de renascer das cinzas, como a Fênix, pode-se encontrar nas reedições e recuperações de jogos do passado sob os moldes mais atuais e na maneira como se afirmam entre a nossa comunidade, sendo aqui a Restoration Games um dos exemplos mais paradigmáticos, mas outros existirão, designadamente com o que aconteceu com a mera monstruosidade do Twilight Imperium, que da segunda para a terceira emissão passou por uma transformação, expondo a influência mais estratégica germano-europeia. A terceira e última dimensão de renascimento que pretendo recuperar e podia muito bem até ter sido a primeira ou a única, é a seguinte. Através de uma analogia com o próprio renascimento dos séculos XIV a XVI, época em que, grosso modo, valorizavam-se as referências à antiguidade clássica, atacavam-se o dogmatismo religioso e o misticismo, valorizavam-se a racionalidade, a ciência e a natureza, e pelo caminho o ser humano dignificava-se. Era o chamado humanismo. Nos jogos odiernos recupera-se o compromisso tipo lifestyle game, como só alguns clássicos apresentavam, gols, xadrez, etc. Uma vez que são jogados desde que existem, tem imensos torneios, como ainda também podemos ouvir, que hoje contrapomos com os torneios nacionais de Catan, Carcassonne e outros modernos. Também se ataca o dogmatismo, porque não, dos monopólios, risco, entre outros, expresso nas suas formas estagnadas, ainda que tenha diversas variantes, ou na repetição à saciedade da sua venda, pois agora há mais jogos, novas ideias, novas mecânicas, há algum sentido até se recuperando a racionalidade
pois há menos aleatoriedade e mais controle sobre os acontecimentos do jogo, dignificando-se, enfim, o próprio humano, não há humanismo, mas trata-se de posicionar o jogador no centro, ou reposicionar, em vez de estarmos perante um jogo que nos joga. Bem como se trata de um retorno ao lúdico, como há muito tempo não se assistia, ao revés do que o aclamado Izinga, no seu texto Homo Ludens, afirmava, ou dava a entender, mostrando-se pessimista com o futuro do jogo, hoje talvez já não estivesse tanto. O renascimento dos jogos modernos é assim descrito como um relato de um alargamento da oferta destes pela via de uma nova concepção e consequente crescimento da comunidade gamer, como acompanhado pela tipologia Fênix, provando que existe uma nova releitura, caso contrário seriam apenas reedições, e ainda uma revalorização do lúdico. Para a Idade de Ouro, a segunda referência que fizemos acima, as dimensões e analogias também podem ser várias, mas como o que caracteriza o renascimento dos jogos é, no essencial, idêntico, pois representam duas maneiras de falar do mesmo processo, ficamos apenas com a lembrança de que se podia remontar aos gregos antigos, cuja ideia de Idade Dourada passava pelo apogeu e pelas glórias eternas. E aqui, sem exagero, pode-se já ter uma boa quantidade de jogos que terão vindo para ficar. Não vou arriscar a dizer quais é que eu acho que vieram para ficar, mas de certeza nesta sala temos muitas ideias diferentes, mas o tempo logo dirá que jogos serão esses. A idade dos jogos, a idade dourada dos jogos, como muitos autores têm afirmado, é agora e não vale a pena pensar apenas pela via das receitas que têm gerado, muitas outras questões estão em causa. Bom, é com estas questões assentes que se pretende apontar o que se define como uma viragem estratégica nos jogos modernos, num primeiro momento ter sido menos consciente e num segundo mais consciente. Esta viragem permite-nos pensar a dinâmica deste campo lúdico a partir de dois aspectos, conjugando o duplo sentido da expressão, da orientação dos jogos para a estratégia e do caráter estratégico da mudança no meio. Sobre o primeiro aspecto, estamos mais do que instruídos do que Catan e também outros da mesma altura, nos anos 90, significaram-nos aos chamados jogos tipo alemão ou Eurogames, mas lembramos apenas de algumas características. Abandonou-se ou diminuiu-se substancialmente o rolar de dados e mover, longos turnos dos jogadores descomprometendo os restantes do jogo, iluminação dos jogadores, o privilégio do conflito direto, para se passar a encontrar formas inovadoras de manter todos os envolvidos investidos do princípio ao fim, inclusive empenhados ativamente na vez de outros jogadores. O rompimento com a aleatoriedade desnecessária e passa a redundância completamente arbitrária trouxe ao de cima maiores níveis de controle, de estratégia, nem sempre significando zero só, mas sempre mais opções e caminhos para a vitória. É indiscutível que estes e outros traços premiaram a generalidade do homem, desde os Ameritrash aos Party Card Games, etc., e só uma viragem para a estratégia poderia ter este efeito de compromisso com o jogo no geral. Não é por acaso que vários autores ou intervenientes no meio dizem que o boom dos jogos se deve ao cruzamento dos Américos com os Euros, o que deverá refletir mais propriamente a viragem do meio disputada pelos últimos. Sobre o segundo aspecto, o caráter estratégico da mudança no meio, pretende-se remeter para o que tal terá representado para o homem, pois sem esta viragem não haveria a explosão de editores, lojas e revendedores, de youtubers, board game cafés, de gaming groups, de convenções, de eventos, etc., que se têm assistido e sedimentado nas últimas 2 décadas. Existindo hoje uma estratégia implementada de crescimento na indústria dos jogos, e nem sequer precisamos de recorrer às plataformas de crowdfunding, que representam a face mais visível deste aspecto, e o sucesso que tem tido também. Entenda-se que isto acontece, mesmo que a estratégia não tenha de ser entendida como concertada e conjunta, pois cada um dos setores poderá ter uma visão diferente para a sua editora, grupo ou semelhante, e não necessariamente como a que situa no ecos comum do qualquer. Com o boom proporcionado, tudo se reconfigura, os jogos mainstream estagnam e as editoras apostam até em apostar em jogos diferentes, em novos designers e maneiras de apresentar o jogo. Talvez a estratégia para uma friendly local stop já não passa apenas por vender cartas de meios. Se a viragem estratégica de início se qualificava de modo não consciente, isto é, Cosmos ou o próprio Tiber e outros que também lançaram jogos inovadores, não estavam seguramente a pensar em fazer renascer o lúdico, hoje é seguramente mais consciente do processo pelo qual se passa, e uma das provas disso é estarmos há alguns anos a falar da idade de ouro dos jogos e ainda não cessamos de nos surpreender com o novo hype do momento. Não obstante, devemos estabelecer ainda o seguinte sobre a viragem, contendo o esclarecimento de pressupostos filosóficos, que é a minha área, não apresentei de início, que não dá para desenvolver aqui
nesta apresentação. Esta viragem não representa um corte total e absoluto com o passado, à guisa de algum leapfrog ou corte epistemológico, como se estuda em filosofia ou até em ciência, mas antes um salto dialético, isto querendo dizer uma passagem que não deixa de ser revolucionária por não representar uma ruptura que máxima descrita, como meio era e foi indiscutivelmente, de algo para uma distinta qualidade, sem deixar de transportar consigo qualidades do ponto de partida da tradição, não se tratando de uma mera crescente quantidade, ainda que haja muita quantidade, naturalmente, no nosso meio, que pouco acrescenta. E aquilo os exemplos que eu escolhi para isto, de uma ligação ainda ao passado, mas já se transformando numa nova qualidade, é este apelo às massas. É indiscutível que os jogos mantêm, estou a parágrafo no fim, mantêm a permanência de algumas componentes. É ineludível que continuamos a lançar dados e poucos se incomodam com isso quando jogamos jogos tão distintos como War of the Ring, Marco Polo 1 ou 2, entre outros. E também é visível que já não o fazemos como fazíamos no Certo ou no Gamão, ou nos pouco gloriosos no Monopólio e no próprio jogo da Glória. É isso. É com esta expressão, viragem estratégica, que tentamos caracterizar o momento atual do nosso hobby, não sendo novidade que algo mudou, naturalmente, não venho chamar a atenção para ninguém sobre isso. Julgamos que, com isto, uma maior consciência deste processo também poderá motivar a procurar outras ligações, estratégias frutuosas para o meio e, igualmente, para a restante convivência social. E, talvez mais importante, consciencializar-se no meio que uma estratégia concertada trará ainda mais benefícios do que o geral da presente, que tem sido um pouco ao sabor do vento, né? Alguns interesses, ou dos ganhos, ou de alguns ganhos, ou dos editores, e é aqui que o interesse público também poderia ter alguma coisa a dizer, mas o meu tempo termina. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado.